Dentro do Projovem, o arco ocupacional saúde apresenta 4 ocupações: auxiliar de administração em hospitais e clínicas, recepcionista de consultório médico e dentário, atendente de laboratório e atendente de farmácia. Essas ocupações permitem que o jovem tenha uma possibilidade de inserção no mundo do trabalho, mas não apenas isso, também promove o seu desenvolvimento pessoal nas questões de saúde, não só para a sua própria manutenção, para a sua própria individualidade, mas também para o desenvolvimento da comunidade. Ele não apenas vai se desenvolver dentro de um espaço de trabalho, mas ele vai se desenvolver também como um indivíduo capaz de cuidar da própria saúde e também da saúde da coletividade, atuando principalmente como educador. Ele vai poder levar à sua comunidade, à coletividade de uma maneira geral, aquilo que ele aprendeu a fazer com seu próprio corpo e com seu ambiente, de maneira a promover saúde de uma maneira mais abrangente possível, inclusive promovendo a sustentabilidade do planeta. Um banquinho legal aqui pra gente sentar. Poxa, o vestibular está quase chegando e eu tô cada vez mais nervosa. Eu quero muito passar para a faculdade de enfermagem. Muita gente não sabe, né? Mas uma enfermeira pode salvar uma vida. Além do mais, eu quero trabalhar com crianças. Ah, Marina, se essa é a sua vocação, corre atrás, mete a cara nos livros. Mas se você está nervosa, imagina eu que quero ser médico. O vestibular é sinistro. Agora, já pensou ser médico de família, como aqueles médicos de antigamente? É porque agora isso está voltando, né? Atender as pessoas nas casas delas. Né? Ainda tem um ano para estudar, meter a cara nos livros. Tem um vestibular comunitário numa escola perto da minha casa. Enquanto é isso, eu posso arranjar um emprego. É verdade. Mas você sabe que eu já estou na área, né? Eu estou terminando meu curso técnico de enfermagem. E no estágio lá do hospital, eu pude perceber a importância dos profissionais de saúde. A moça ali atrás tem razão. Médicos, dentistas e farmacêuticos precisam de uma rede de auxiliares para desempenhar bem suas funções. São profissionais de nível técnico que trabalham atendendo em farmácias, laboratórios, clínicas, consultórios. As pessoas sempre perguntam se ocorre diferença entre responsabilidade dos profissionais de nível superior ou mesmo técnico dentro do hospital. Não, é tudo igual. O doutor, ele é o responsável, o médico, ele é o responsável pelaquele grupo, mas é tudo igual. Porque, para mim, um bioquímico que faz um exame errado, ele vai estragar todo o meu tratamento. Ele vai acabar também atingindo o paciente. Se o meu secretário não pega aquele memorando, não leva correndo para fazer a compra daquele produto do paciente, ele vai atrasar, o paciente demora, a sobrevida dele pode ser menor. Em realidade, é um grupo coeso que todo mundo tem que trabalhar com amor e sabendo que está trabalhando para salvar uma vida. Sempre que tem um médico presente, a responsabilidade é dele. Então, ele tem que assumir essa responsabilidade. O farmacêutico, ele entra no auxílio da ajuda profissional em relação ao medicamento. O bioquímico vai me dar todo aquele material de laboratório que vai fazer o meu diagnóstico. O auxiliar de enfermagem é que resolve todo aquele carinho, todo aquele trabalho daquele paciente que eu acabei de examinar. Na realidade, é um elo muito unido, é um elo que não tem como separar. Você tem um responsável, mas é um elo como se fosse uma família unida. É o pai, a mãe, os filhos, não tem aquela responsabilidade única, tá? Obviamente, quando o chefe é um grande responsável, todo o serviço funciona bem. Você perguntando, para mim é importante o secretário, aquele memorando que ele bateu, que vai pedir um medicamento correndo, aquele interesse que ele tem, quando ele vê o interesse que eu tenho pelo paciente, é importante também. Na realidade, todos esses profissionais formam um elo só, não tem como separar. O importante é qualidade, carinho e dedicação. Tratar de doenças não é a única atividade de um profissional da área de saúde. Até porque, há muito tempo, saúde deixou de ser o oposto de doença. Os profissionais da área de saúde, médicos, eles trabalham não só em consultórios, enfermarias, hospitais e ambulatórios, mas em todos os aspectos da saúde. Então a saúde não engloba apenas saúde pública e saúde como um todo, não engloba apenas o atendimento médico. Engloba o tratamento e a prevenção das doenças.
A gente entende como saúde a promoção da saúde das pessoas. Então, a promoção da saúde é, além de não deixar você ficar doente ou fazer com que você tenha uma vida o mais saudável possível, fazer com que você tenha uma vida produtiva, feliz, engloba então todos esses aspectos, não só físicos, mas também emocionais e cognitivos e de adaptação social das pessoas. Esse aspecto da saúde, da prevenção, tem tido um destaque importante e cada vez mais importante. A gente sabe hoje que a prevenção da doença e a promoção da saúde, ela começa no início. Inclusive, hoje o conceito é que isso começa na infância, um conceito já um pouco mais recente. Então, prevenção começa quando a criança nasce. Aliás, antes da criança nascer, já uma gravidez saudável, um pré-natal adequado, para que você tenha um recém-nascido com boa saúde, com boa vitalidade, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma alteração, já é o início de uma prevenção para uma vida saudável, uma vida adulta e a velhice saudáveis. A medicina preventiva faz parte dos programas de saúde do país. Evitar doenças é muito melhor do que tratar. Mas para quem precisa de tratamento médico, existe o atendimento público, o SUS, que é o Serviço Único de Saúde criado pela Constituição Federal em 1988. Fazem parte do SUS os centros e postos de saúde, hospitais, laboratórios, hemocentros, que são os bancos de sangue, e também os serviços de vigilância sanitária. Vamos conhecer, saber como é o universo da saúde no Brasil? O nosso Sistema Único de Saúde, a concepção do Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, ela é muito boa. É talvez uma das melhores concepções que a gente tem no mundo para sistema de saúde público. A gente não conseguiu implementar tudo o que o SUS pode oferecer para o Brasil. Os motivos são os mais variados possíveis, não me cabe aqui analisar os motivos, né? Me cabe analisar essa parte técnica, né? Então, o que é preciso fazer? É preciso, não adianta reinventar o SUS é uma ótima forma de saúde. É preciso que o SUS funcione. Óbvio que para isso você precisa de recurso e precisa de empenho político de médio e longo prazo. A nossa rede é muito boa, tá? O que está faltando é uma estrutura maior de pequenos hospitais. O que vem a ser? Nós precisamos de grandes postos de saúde, hospitais de pequeno porte, atendendo rapidamente e enviando para o hospital de grande porte. Isto não acontece. As cidades menores, as comunidades mais carentes, não têm postos de saúde suficientes. Então, nós que somos hospitais grandes, acabamos recebendo pequenas coisas e perdemos o nosso tempo com pequenas coisas que não eram para ocorrer dentro do nosso hospital. A rede, na teoria, ela é bem distribuída. Volto a dizer, faltam hospitais localizados. Quem trabalha com saúde precisa estar atento a dois aspectos. Um é o cuidado pessoal e o outro, o cuidado ao lidar com o público. Uma postura correta e cuidados com a higiene pessoal são, sem dúvida, muito importantes em qualquer carreira. Mas quando se fala em laboratórios, clínicas e hospitais, isso é coisa séria. Os equipamentos, mobiliários, utensílios nesses locais seguem padrões rigorosos de limpeza e conservação. São ambientes que estão muito expostos à contaminação. Biossegurança, ela trabalha com um conjunto de normas, de medidas que objetivam minimizar, prevenir e, se possível, eliminar o risco de exposição, quer seja a agentes biológicos, a produtos químicos e mesmo a elementos físicos. Vamos adentrar o laboratório e ver como trabalhar numa condição de biossegurança para minimizar o risco. Vamos realizar um procedimento no laboratório que demonstra alguns cuidados necessários. Primeiro, o que é necessário para que esse profissional trabalhe com segurança.
ele deve atender às normas utilizando equipamento de proteção individual, como jaleco, por exemplo, de mangas compridas. E vamos demonstrar ainda a utilização, procedimentos e utilização de equipamentos de proteção coletiva, como essa cabine de segurança biológica. Qual a função dessa cabine de segurança biológica? É de proteger o material que vai ser manipulado, a amostra, pode ser uma amostra clínica, o material, e também fornecer proteção ao profissional, ao manipulador, oferecendo também proteção para outras pessoas, outros profissionais que trabalham na mesma área. Precisamos atender algumas boas práticas laboratoriais. Por exemplo, antes de serem calçadas as luvas, equipamentos de proteção individual, é necessária a remoção de adornos, como alianças, anéis e demais utensílios. Devemos proceder à lavagem das mãos com a utilização de sabonete líquido, numa pia apropriada. Essa lavagem é uma lavagem relativamente exaustiva, de várias etapas, não estão todas demonstradas aqui, mas vejamos em que a preocupação é remover da superfície das mãos qualquer sujidade. Isso antes de serem calçadas as luvas. Dependendo do tipo de atividade laboratorial desenvolvida, há necessidade de se adicionar mais um equipamento de proteção individual, como óculos de segurança. Em algumas situações, até mesmo no lugar do óculos, podem ser utilizadas máscaras de proteção facial, protegem toda a superfície da face. Então, a adição do óculos conferindo proteção contra salpicos, respingos e mesmo eventuais aerossóis. Se bem que no caso de aerossóis seria necessária a utilização de máscaras de proteção biológica. Então, nesse procedimento em que nós estamos transferindo material de uma garrafa para outra, que cuidados devem ser tomados? Nós já contemos o meio, né, nas duas garrafas e nós vamos transferir, por exemplo, um micro-organismo, poderia ser um protozoário, uma bactéria, de uma garrafa para outra, fazendo um repique, para que possa ser amplificado esse material posteriormente. Então, é aberta a caixa com as ponteiras, verifica-se o encaixe desse material, o cuidado de se remover a tampa, sempre vagarosamente, com atenção, a tampa de um frasco, a remoção de uma alíquota do interior, e essa alíquota, essa fração desse material será transferida para um outro frasco e descarta-se no interior do frasco o material que foi transferido. E vejam, na área dita área suja, área de descarte, é eliminado o material potencialmente infectante numa solução que vai inativar esse material biológico de potencial danoso. O mercado de trabalho na área de saúde vem crescendo e a tendência é aumentar ainda mais com a criação de novas unidades de atendimento. As novas tecnologias criaram outras opções de exames para diagnóstico. Então, com a ampliação da rede de atendimento e com as inúmeras possibilidades de exames cada vez mais complexos para funcionar, é importante saber organizar muito bem esse serviço. E o auxiliar de administração é uma peça-chave. Eu sou arquivista formado pela Universidade do Rio de Janeiro, já trabalhei em arquivo médico e em diversos outros tipos de arquivos. O arquivo médico do Hospital Universitário Pedro Ernesto tem vários prontuários médicos, é claro, né? A importância do prontuário médico é onde são guardados todos os exames dos pacientes, por isso é muito importante que se faça um arquivamento correto desses exames para evitar que o paciente tenha que refazer exames constantemente. Muitos exames são exames caros, né? Pagos pelo SUS, exames de cateterismo, então, na verdade, é necessário que o técnico de arquivo tenha muita responsabilidade ao arquivar essa documentação para evitar ao máximo o arquivamento errado ou do prontuário, né? Ou então o arquivamento dos exames nesse prontuário. O prontuário médico, ele tem origem numa consulta que o paciente vai no ambulatório,
Dali o médico solicita exames, faz alguma anotação numa folha de evolução sobre o paciente e o setor de matrícula, né, faz o cadastro do paciente, gera um número, que esse número é do prontuário do paciente, e depois então esse prontuário vem para o arquivo para ser arquivado. E na medida que o paciente retorna ao hospital, faz exames ou é internado, toda aquela documentação da internação do paciente, que depois passa para o serviço de cobrança, depois ele retorna para o arquivo médico para ser arquivado. O prontuário médico também é muito importante como fonte de pesquisa, fonte de estudo para os médicos, para enfermeiro, para diversos profissionais da área de saúde. Porque no prontuário contém todo o histórico do paciente, toda a vida de tratamento que esse paciente tem dentro de qualquer hospital, né? Seja do Hospital Pedro Ernesto ou de qualquer outro hospital. Então, na verdade, o médico vem estudar todo aquilo que foi anotado sobre o paciente, de medicação, sobre cirurgia, sobre tratamento. O computador, como em todas as profissões, ajuda na organização da informação. Aqui no Hospital Pedro Ernesto, por exemplo, os exames quando dão entradas aqui no arquivo médico, eles são catalogados, né, num programa, né? Ele ajuda a facilitar essa busca à informação, essa busca, no caso aqui do arquivo médico, ao exame, à localização. Agora que já vimos o funcionamento de um hospital, vamos saber como trabalham os profissionais de saúde que lidam diretamente com os pacientes. Normalmente, quando procuramos um médico ou um dentista, o primeiro contato é com a recepcionista do consultório. Consultório do Dr. Lucas Apóstolo, bom dia. Dr. Lucas está dando uma consulta. A senhora quer deixar algum recado? Ah, é para marcar consulta, dona Ana? Tá, só um momentinho, dona Ana. Eu tenho aqui para o dia 22 às 10 horas e dia 23 às 11 horas. Dia 23? Perfeitamente. Então tem como a senhora deixar um telefone, um e-mail para contato? Tá bom, tá marcado, dona Ana. Não esquece de trazer o cartão do convênio e a sua identidade no dia da consulta. Obrigada e até dia 23. Olá. Oi, bom dia. Bom dia. O senhor deseja? Eu tenho uma consulta marcada com o Dr. Lucas Apóstolo. É particular ou convênio? É convênio. O senhor me empresta a carteirinha, por favor? Ah, empresto sim. E a identidade também? O senhor aguarda um momentinho que o doutor está terminando de atender um paciente e já vai lhe ver, tá? Tudo bem, eu aguardo. O senhor deseja uma água, um cafezinho? Não, obrigado, tá? Tá, tem umas revistas ali, pode ficar à vontade, tá? Tá certo. Acredito que em menos de 30 minutos ele vai atender o senhor. Ah, que bom. Tá? Fico feliz. O senhor pode entrar. Foi bem mais rápido do que eu pensei. Então, como vocês puderam ver, esse é o dia a dia de uma recepcionista. Mas deixa eu ir, gente, porque tá na hora da minha consulta. O início do atendimento é às 7h30 da manhã. Eu chego 5 a 10 minutos antes. Então, eu chego, abro a clínica, abro os consultórios e vejo o que está faltando, reponho o material e tiro o que tiver de excesso. Agora, quanto à marcação, a agenda já é pré-programada, já tenho uma agenda diária com marcação de semana, todo dia eu faço marcação e remarcação quando é preciso, de acordo com a necessidade do dentista. E quanto ao atendimento aqui, os pacientes chegam, dão o nome, eu relaciono, anoto o nome e a hora que chegou o paciente e informo para o dentista para ele começar a atividade dele. Quanto à organização, nós, atendentes de consultórios, é que fazemos, né? Em repor material de consumo, em fazer toda a parte de asepsia, de desinfecção dos aparelhos, limpamos com álcool 70, fazemos essa parte toda de asepsia. Com relação à minha profissão,
eu sou muito satisfeita, eu sou muito feliz com o que eu faço, porque eu estudei para isso, eu corri muito atrás, enfim, eu estudei e eu me dediquei. Quando eu fiz o curso, eu fui muito bem aproveitada com relação a isso, porque eu queria, né, fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, a minha informação é que estudem, não desanimem e não desistam, porque o sofrimento ele é passageiro, mas desistir é para sempre, né? O auxiliar administrativo no laboratório é o profissional que recebe o nosso paciente no setor de recepção. Ele é responsável pelo registro dos pacientes, bem como pela preparação do material para realização da coleta e, no final, emissão dos laudos de laboratório. O laboratório de análises clínicas, ele realiza diversos exames, né? Exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, para que a gente possa detectar algumas patologias relacionadas aos nossos pacientes. Geralmente, os exames realizados nos laboratórios são feitos com amostras de sangue, fezes ou urina. Os procedimentos e resultados dos exames feitos com esse material usam palavras com prefixo ou sufixo em grego ou latim. Isso pode confundir o cliente, quase sempre leigo nesses assuntos. Então, o atendente deve conhecer alguns desses termos para dar a informação que o cliente pede. É importantíssimo compreender o pedido do médico. Quer ver um exemplo? A palavra sangue é hemo, em grego, e hemia, em latim. Então, hemograma e glicemia são exames que usam amostras de sangue. Já a palavra urina é uro, em grego, e úria, em latim. Uroanálise e glicoria são exames feitos a partir de amostras de urina. Há muitos outros termos, principalmente de exames mais recentes, que o atendente vai saber com segurança na rotina dos pedidos. Mas tem um hábito que ele tem que aprender desde o primeiro dia de trabalho. Não contar a ninguém, nem ao amigo, nem à namorada, o que viu ou o que ouviu no laboratório. Jamais comentar o resultado de um exame. Isso só interessa ao paciente. Boa tarde. Meu nome é Maria Auxiliadora e eu vim buscar o resultado do exame de sangue que eu fiz semana passada. Ai, moço, eu tô tão preocupada com esse resultado. Boa tarde, dona Maria Auxiliadora. Você tem o boleto do exame? Tá aqui, ó. Ah, moço, você pode me dar também o exame da minha amiga? O nome dela é Maria do Socorro e eu encontrei com ela aqui semana passada também. E era você mesmo o atendente? Você sabe me dizer qual foi o exame que ela fez? Eu não me lembro, dona Maria. E também eu não poderia dar essa informação porque ela é confidencial. Eu não posso nem abrir o envelope do exame, quanto mais fornecer o resultado a uma outra pessoa. Seria antiético, invasão de privacidade. Poxa, mas você não pode nem me dizer qual foi o resultado do exame? Será que a sua amiga gostaria que você soubesse o resultado do exame dela? Acho que absurdo, ela é minha melhor amiga, o senhor pode me entregar o exame dela sim. Sabe, eu tô preocupada com ela, eu tô achando que ela tá grávida. Ela tá muito nervosinha e também tá gordinha, sabe? Estranho demais. Quem é que tá gordinha? Oi, Maria do Socorro. É aquela atriz da novela, a Ana Gloriosa. Mas e aí, que exame você fez? Vamos logo ver o resultado? Calma, nem eu sei direito. O médico fez o pedido. Eu não entendo nada desses termos médicos. Eu só vou abrir para ver o resultado quando voltar lá no consultório. Nossa, quanto mistério. Você não sabe o exame que fez? Ele não sabe o resultado? Assim eu fico ainda mais curiosa. Eu até que perguntei para ele, sabe? Mas ele não quis me dizer. Moço, eu vim pegar o meu exame. Meu nome é Maria do Socorro. Tá, isso. O senhor fez muito bem. Eu não pedi para ninguém buscar o meu exame. Muito obrigada, moço. Não tem de quê. Eu só fiz a minha obrigação. Boa tarde. Boa tarde. Todos os pacientes que chegam ao laboratório são tratados de forma adequada pelos nossos profissionais
técnicos em patologia clínica. Os exames de laboratório, eles requerem um sigilo absoluto, né, por extrato de algumas patologias que normalmente, né, não devem ser do conhecimento de outras pessoas, a não ser do próprio paciente. Portanto, o nosso pessoal é devidamente treinado, inclusive também para tratar de assuntos no que diz respeito à ansiedade dos nossos clientes. Alguns chegam ao laboratório temerosos, com um pouco de vergonha para fazer algum tipo de análise, e o nosso pessoal é devidamente treinado para tranquilizá-los. O cliente foi ao médico, fez exames, voltou com os resultados ao médico que receitou a medicação para o tratamento. Agora ele pode ir a uma farmácia ou a uma drogaria para comprar um remédio. Sabe qual a diferença entre a farmácia e a drogaria? A diferença de farmácia é que, além de vender medicamentos industrializados, ele tem a opção de vender, de também estar manipulando o medicamento na própria farmácia, claro, tendo um lugar específico, né, tendo suporte para tudo isso. E a diferença da drogaria é que a drogaria só pode vender medicamento industrializado, que vem direto do distribuidor, eles entregam, já vem embalado, com validade, não tem nenhuma manipulação, e ele somente pode fazer venda de medicamento industrializado. Bom dia. Bom dia. O senhor tem esse remédio aqui? Desculpa, dona? Maria Auxiliadora. Bom dia, dona Maria Auxiliadora. Eu não estou conseguindo entender direito a letra do médico, eu vou conferir aqui no catálogo. De todo jeito, eu preciso da carteira de identidade da senhora, porque esse remédio é de tarja vermelha e controlado. Eu preciso verificar aqui e ver a dosagem. Olha, moço, geralmente eu tomo esse aqui mesmo, olha, 50 miligramas. Só que dessa vez eu queria o genérico, porque é mais barato, né? Ah, e outra coisa, moço, é que como nesses últimos dias eu tenho andado assim meio nervosinha, eu queria o de 100 miligramas. Será que o senhor não podia trocar? Infelizmente não. Se o médico receitou de 50 miligramas, o farmacêutico não pode alterar a dosagem. Já o genérico, isso sim ele pode fazer. A senhora aguarda um minutinho que eu vou falar com ele. Com licença. Tudo bem, pode levar o genérico. Aqui está. Tá, mas qual é a diferença? Esse daqui é o medicamento de referência, o primeiro a ser lançado no mercado com o princípio ativo que a senhora precisa. Já esse daqui é o genérico e faz o mesmo efeito, mas todos os dois têm aprovação pela Anvisa. Ah, mas se faz o mesmo efeito, eu não posso levar o de 100 miligramas? Moço, eu preciso de um remédio mais forte. Nem se eu quisesse, dona Auxiliadora. Esse remédio é controlado pela receita e a receita da senhora vai ficar aqui, porque é exigido por lei. E eu vou precisar da carteira de identidade da senhora também. Tá bom, vou levar esse aí mesmo. Aqui, ó. Pode levar lá no caixa e fazer o pagamento. Obrigada, tá? O balconista, ele agiu corretamente. Ele, em primeiro lugar, teve educação, ele foi paciente, ele atendeu o paciente, perguntou, fez todas as perguntas necessárias para um bom atendimento. E ele agiu corretamente em perguntar para o farmacêutico sobre a relação que o paciente queria trocar o medicamento por uma dose maior. Porque não é o correto, porque se o médico passa uma dosagem, ele está esperando no futuro uma resposta daquilo ali. Se, quando ela tiver o retorno no médico, ele achar que tem que aumentar, que a paciente está ainda se queixando das mesmas causas que ela chegou no começo, o médico tem que trocar, porque nem o balconista, nem o farmacêutico, ele não tem essa autoridade de estar trocando dosagem de medicamento. No máximo que ele pode fazer é trocar o medicamento de referência pelo genérico, não pelo similar. Mas o balconista atendeu corretamente, ele agiu certo e, inclusive, é muito importante ter essa atenção, porque se a gente só pensar em vender, a gente vai acabar prejudicando um outro lado, e o balconista de farmácia, ele tem que ter um pensamento diferente, não só de vender, porque aquilo ali pode estar prejudicando a saúde do paciente e depois vai estar prejudicando ele, porque o paciente vai voltar lá e vai falar, foi ele que fez isso. E qualquer dúvida do balconista sempre está em contato com o farmacêutico, porque o balconista de farmácia, ele é um auxiliar do farmacêutico. Entendeu? Porque o farmacêutico às vezes não vai estar ali todo momento, tem alguma coisa para fazer, então teve dúvida, sempre está chamando. Então ele agiu corretamente. Genérico, de referência, similar ou controlado. São muitas as classificações dos remédios.
Temos os com tarja, que são os controlados, e os sem tarjas, que são os remédios de venda livre. Outra classificação são os homeopáticos e os fitoterápicos, geralmente preparados em farmácias de manipulação, seguindo a fórmula prescrita na receita. A diferença do balconista de farmácia para um outro balconista de qualquer outro tipo de comércio, em primeiro lugar, o balconista ele tem que ter assim, consciência que ele está trabalhando com a saúde de uma pessoa. Ele tem que ter essa atenção com o paciente. Por quê? A pessoa às vezes chega ali, ela não tem nenhuma informação, às vezes sai do médico, o médico só fala, toma isso, isso e isso. Enfim, a pessoa chega ali com várias dúvidas, às vezes não entende a letra do médico, então é super importante o balconista ele ter essa atenção. O foco do balconista de farmácia é preservar a saúde do paciente, ele está sempre vendo validade de medicamento, está vendo localização, colocando sempre por laboratório, outras colocam por ordem alfabética, mas é interessante sempre estar ali olhando, porque às vezes você tem o costume de botar por ordem alfabética. Se o medicamento estiver numa ordem errada, acaba ou vendendo errado. Então, o balconista de farmácia, ele é muito mais exigido do que um outro balconista de qualquer outro comércio, porque ele está ali, apesar de só estar ali para vender, mas se ele não passar uma informação correta, a pessoa vai tomar de qualquer jeito, não vai ter o efeito que era para fazer, não vai ter do medicamento, e não vai estar, assim, agindo corretamente, pode estar tendo depois uma outra doença secundária porque não usou o medicamento correto. O balconista de farmácia, ele pode estar se especializando, fazendo uma faculdade, o curso tem duração de 4 anos e depois está se formando farmacêutico, como aconteceu comigo. Eu comecei como uma balconista, fiz a minha faculdade, já estava fazendo, terminei. Hoje eu sou farmacêutica, ainda trabalho em drogaria, mas o ramo é bem complexo, tem bastante coisa para você fazer, tem indústria que você pode estar trabalhando, você pode estar trabalhando também em hospital, você pode estar trabalhando com cosmético, laboratórios, o ramo é assim, imenso, tem bastante coisa para fazer e cresce a cada dia. Os empregos na área de saúde estão na rede pública e na rede privada. Como vocês viram, há muitas oportunidades de trabalho para quem fez um curso técnico ou um curso superior. Nos dois casos é possível fazer carreira, porque o estudo atualizado e a experiência são muito valorizados nessa área. Quer saber? Eu quero mesmo trabalhar com a área de saúde, eu só não sei onde. Pra mim você chega lá. Afinal de contas, a saúde precisa de gente assim como você. Um coração desse tamanho, né? Esse trabalho que você acabou de desenvolver dentro do Arco Ocupacional Saúde constitui, na verdade, um ponto de partida, não um ponto de chegada. O sucesso que você teve até agora, ele permite que você se desenvolva como indivíduo, como membro de uma família, de uma comunidade, favorecendo a que todos cresçam juntos em direção à saúde. É um momento único para você, para a sua família, para aquelas pessoas com quem você convive, porque todos terão a oportunidade de crescer através do seu conhecimento em direção a uma boa saúde, a um bem-estar físico, psíquico e social e uma melhoria de condições de vida para todos.